Boa noite, tudo bom? Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço por mais uma oportunidade de estar aqui trazendo nessa live de muito conteúdo. Estamos aqui hoje com mais um passo de transformação. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Eu acredito que contribuir e ser contribuição seja um passo num caminho novo, num caminho de transformar outras vidas. E por isso que hoje estou aqui fazendo essa troca com a Bruna Silvana, que é a minha convidada muito especial. Quero chamar ela aqui para vocês conhecerem a potência dessa mulher e conhecerem também o trabalho da Bruna Silvana. Boa noite, Hanna. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Então, vou chamar aqui, a Bruna Silvana para compartilhar as experiências dela. Boa noite. Boa noite, Bruna. Seja Uau, muito consegui. bem-vinda. Muito obrigada pela presença. Agradeço estar aqui hoje, nessa noite, compartilhando essa experiência, que Barra de Axis tem feito no teu trabalho, em conjunto com a massoterapia. Contar um pouco da tua história, que vem transformando aí muitas vidas, Então, seja muito bem-vinda. A Bruna Silvana foi a segunda pessoa que correu barras em mim. E hoje a gente vai compartilhar nossas experiências, as nossas transformações e trazer também algumas ferramentas de como estar mais consciente com o seu corpo, né, Bruna? Então, seja muito É, bem-vinda e muito obrigada por estar aqui. então, Lid, eu que agradeço, né? Eu honro muito o teu trabalho e que coisa boa, né? Nós poder hoje estar aqui falando sobre uma ferramenta que nos traz tanta consciência, né? E a gente fala muito em expansão de consciência, mas as barras promovem isso, né? Quanto mais a gente corre as barras, mais presente, mais consciente na nossa vida a gente fica, e hoje a gente vai explicar, né, o que é isso, como que isso se dá. E nada como ter uma conversa tão gostosa, né? A gente sempre conversa muito quando a gente se encontra, sempre é tão fluido, tão gostoso. Então, eu fico Verdade. muito E feliz assim, por esse teu Bruna, convite. o principal de tudo isso, eu que agradeço, O convite foi feito e na hora já fluiu, Vamos sim, o que a gente pode falar? Tem tanta coisa que a gente vai falar, E é uma coisa assim, Bruna? Vamos trazer essa consciência com leveza, Um bate-papo, na verdade, que a gente vai estar aqui, conversando, Porque Exato. é aquela coisa que eu gosto de falar, Não existe receita de bolo, Bruna? E eu acho que é aí que tá a mágica disso tudo, quando eu digo que Barras vem transformando muito a minha vida e vem transformando muito os meus atendimentos, é justamente isso, porque não existe uma fórmula certa, Tem a fórmula que vai funcionar para ti e cada pessoa é única e vai sentir diferente, no seu corpo, como está respondendo, justamente é isso que a gente vai trazer, E nós mesmos com essa nossa trajetória de falar com o corpo, De fazer massagem para aliviar dores, Então, o que tem além disso, das dores, O que a gente vai falar sobre, Quais são as nossas experiências e as transformações que vem gerando aí, Exato. E na verdade, eu entrei no mundo do Axis, né, em 2019, e no ano passado, que era um ano assim que para muitas pessoas foi um ano que não foi tão produtivo, mas foi o ano onde eu me facilitei, né? Eu sou facilitadora de barras hoje, então
passar essa ferramenta, né, ensinar essa ferramenta e facilitar pessoas nesse caminho é muito gratificante. Eu encontrei uma nova forma, né, de eu olhar para mim, de eu ver a vida e de fazer diferente todos os dias, né? Todos os dias é uma escolha e se nós usarmos as ferramentas de acordo com uma escolha e com presença, nossa, muda completamente a nossa vida, né? Perfeito. Bruna, e aquela coisa, né? Vamos trazer essa Olha, consciência assim. só vamos dar um oi aqui pro pessoal. O Dudu é o Dudunas. Estou aqui com a minha amiga Eduardo. Ingrid, Eduardo. Estou aqui com a minha amiga Ingrid assistindo. Estou introduzindo ela nesse novo mundo. Mandem um abraço para ela. Ingrid, chegou Olha, no lugar certo. que seja a contribuição que tu tá escolhendo para tua vida. Seja muito bem-vinda. É como eu digo, né? Isso A aí. Bruna, eu vou repetir, né? A Bruna foi a segunda pessoa que correu barras em mim. E esse convite se estendeu justamente por isso, porque veio. Eu quero que ela compartilhe também a história dela com as transformações que está acontecendo na vida dela e as experiências que ela tem também com o trabalho dela, em conjunto com o corpo, né, com a massoterapia, e de como a gente consegue trazer mais consciência, né, para o corpo, né? E aí a Bruna vai compartilhar muita coisa aqui em conjunto, né, Bruna? Porque somos uma troca mútua, né? E aí é uma coisa que, quando a gente estava conversando para essa live, a gente traz tanta consciência do que vem transformando de alívio de dores, né, Bruna? Principalmente nessa questão de julgamentos, né? Mas vou fazer uma pergunta aqui para a gente introduzir esse assunto. Bruna, o corpo fala, né? O nosso corpo é a primeira linguagem de comunicação. Primeira linguagem de comunicação não verbal. Né? Se chega num ambiente e aí uma pessoa está com os braços cruzados, o que o nosso cérebro automaticamente faz? Ele vai se colocar, vai mimetizar aquela pessoa e vai cruzar os braços também, né? Então, Bruna, o que a gente pode compartilhar aqui para as pessoas, trazendo essa consciência de a gente honrar o nosso corpo, né? O que a gente vem perguntando para o nosso corpo, né? Para o corpo se manter presente, né? Sim. E Então, Lid, o Axis, né? Ele tem hoje mais de 50 processos corporais. E esses processos corporais, cada um deles, eu só vou fugir um pouquinho do que são as barras, mas só para explicar esse contexto da questão de tu ter a comunhão com o teu corpo, reconhecer o que teu corpo está falando, né? Está pedindo. Então, assim, essas energias, elas trabalham numa desconstrução de todos os julgamentos, pensamentos e sentimentos e emoções que nós vamos suprimindo no nosso corpo, né? Então, quando nós não expressamos as nossas emoções, isso vem a raiva, o medo, abusos de diversas formas que a gente sofre, nós vamos acumulando isso no nosso corpo. Existe um campo eletromagnético, né, no nosso corpo. Então, o que acontece? Quando a gente vai, eu não expresso minhas emoções, eu tranco muito, né, eu não choro, eu não manifesto as minhas emoções, aonde você acha que vai, né, essa carga? Ela vai somatizar no teu físico. E somatizando no teu físico, ela vai te trazer problemas de saúde, gordura, pasme, gordura localizada. Isso é algo assim que eu, na verdade, de um parêntese que a gente tem que construir. Mas quando perfeito. eu busquei as ferramentas do Axis, que foram as ferramentas, os processos corporais, depois que eu fiz primeiro o facelift, porque eu trabalhava como massoterapeuta e eu queria trazer mais consciência corporal para as minhas clientes, porque eu percebia que o problema delas, quando a gente vai fazer a massagem, naquela época eu tinha toda uma percepção através do reiki,
Mas quando eu acessei a energia do Axis e pude perceber e falar com os corpos, ficou muito mais claro para mim. Eu vou chegar lá depois que eu me falar da tua experiência. Mas assim, o que acontece? Então eu busquei essas ferramentas para dar um apoio para essas mulheres, porque eu via que as doenças dela, que os dodóis que elas apresentavam para mim, era muito mais somatização de emoções, né, de que elas armazenavam nos seus corpos, porque não tinha como expressar. E aí eu fui, Perfeito. então, em busca dessas ferramentas. O que eu acho muito interessante tu falando sobre isso, sim, né, Bruna, sobre a questão do. Eu não trabalho ainda com supressão de gordura, né? Eu trabalho com alguns processos corporais e o que eu percebo é que quando eu comecei a trabalhar com os processos corporais, principalmente em redução de medidas, retenção de líquido, né, que é uma coisa que eu gosto de falar muito quando a gente fala sobre isso, que a gente, nosso corpo é composto de 70% de água. Então é a água fluida do nosso corpo. E tem pessoas que retêm muito líquido, né? E se tu faz uma drenagem, às vezes não, tu fazendo uma drenagem, tu tá estimulando o teu sistema linfático. E estimulando o teu sistema linfático, tu tá eliminando também toxinas que ficam acumuladas no teu organismo. E quando tu junta esse trabalho de trazer a consciência corporal com os processos corporais, o corpo fica muito mais consciente. E os resultados, principalmente em redução de medidas, não vou nem dizer que ele é surreal, né? Porque Real. dá muito resultado mesmo. E assim, é uma sessão, sim, é uma sessão que tu vê muitos resultados. E aí, falando sobre a questão de imunidade, né? Estamos vivendo num momento pandêmico, onde as pessoas estão preocupadas, sim, com a sua imunidade, e é muita contribuição, como eu digo assim, é muita contribuição para o teu corpo para acordar, né, os seus órgãos vitais, vamos dizer assim, né, porque são órgãos que estimulam o seu sistema imunológico e realmente, assim, os resultados são incríveis, né? Os resultados que estão todo dia é um resultado surpreendente, assim. E eu gosto É também de... porque... Não, por favor. Vai lá, eu quase te interrompi, vai lá. Tá te vendo, tá me ouvindo? É a tua internet ou é a minha? É, a tua... Oi, Oiê, a minha internet oscilou aqui, agora vamos ver se ótimo. voltou. Seguimos então. Aqui tá ótimo agora. Então, o Tá. que acontece, né? Vamos dizer assim, isso aconteceu comigo e aconteceu contigo também. Nossas clientes chegam lá, querem fazer um procedimento estético, uma massagem terapêutica. Hoje, eu não tenho mais como separar, né? Fazer só a massagem. Essa Bruna, desde o tempo do reiki, né? Eu também trabalho com reiki, mestre reiki, enfim. Então, desde o reiki, eu já criei uma consciência de falar com as células, né? E Luiz Elis Rei, né? Você pode curar sua vida, enfim. Então, eu já tinha essa familiaridade, né, com os corpos e falar com as células. E o que eu percebi? Mesmo que a pessoa não tenha consciência do que ela está recebendo, o corpo sabe. Ele recebe, ele se nutre daquela energia e ele passa a trabalhar diferente. Então, quando eu comecei a agregar as energias com o processo estético, com a massagem estética, o que eu percebi? Em 10 sessões, a pessoa tinha já uma consciência maior sobre o seu corpo, o que elas poderiam comer e o que elas realmente, o que realmente seria nutritivo para o corpo delas, né? Porque existem as perguntas, existem a consciência. Então, tu vai trazendo essa consciência e a pessoa vai se empoderando disso. E é algo que com o tempo. Então, mesmo que você diz, a pessoa muitas vezes assim,
sério que uma energia vai me emagrecer? O fato é que ela não te emagrece. Ela elimina pensamentos, sentimentos e emoções e principalmente seus auto-julgamentos. Se nós olharmos hoje, Perfeito. né, Lid? Se tu olhar hoje, assim, a média das pessoas que você atende, com todas as questões, né, da massagem, da estética principalmente, quanto dessas pessoas elas definiram e concluíram que seus corpos não são saudáveis, que seu corpo é magro demais, é gordo demais, né? Então a gente já tem uma definição. E aí você honra a mãe, a forma e estrutura, né, da família, mimetizou, né, que isso também é um outro processo do Axis. E elas não têm essa consciência de que elas estão ali, mas o que o corpo está sobrecarregado, né? Quando a gente vai fazer um tratamento, que não é só uma massagem, né, Lidy? No teu caso, né? Não é só a massagem e superficial também, né, Bruna? Tem isso, né? Às vezes as pessoas veem, né? Essa questão que tu trouxe é muito, muito importante, até pelo momento, pela rotina que as pessoas, todas nós vivemos, né? Sobre as questões das pessoas entrarem em julgamento e também rotular, né? O que é bonito para mim, como eu vou me enquadrar. Hoje está existindo muitas fórmulas mágicas aí para te estar slim e eu tenho que estar assim, eu tenho que estar assado, e aí eu não vou definindo aqui, né, sobre isso, mas é justamente isso, assim, os julgamentos são quantas coisas que tu vem trancando no seu corpo, e às vezes porque tu tá agindo automaticamente e não tá presente pro teu corpo, e aí o alimento é uma fuga. Exato. A minha internet tá oscilando muito. Eu tô te ouvindo super bem, Lidy. Tá, perfeito, então. Tá? O que acontece? O Axis, né? O que traz? O Axis, ele é um acesso de consciência, né? Ele te traz essa consciência maior. Quando a gente corre as barras, que são 32 pontos, nós vamos ativando, né, na cabeça. E essas energias, elas vão trabalhar diversas áreas. E eu vou dizer que ela compreende todas as áreas da sua vida, né? E quando você se coloca à disposição para receber essa energia, o processo de autocura, ele é inimaginável, né? Ele atinge, assim, coisas que você nem imagina. Então, assim como a gente pode liberar em uma sessão infinitas coisas, inclusive coisas do passado que estava lá armazenada, né? E você nem sequer se dava conta que isso era o que estava te impedindo de ir mais além. Então, quando a gente está em algum momento estagnado da nossa vida e diz assim, poxa, eu cheguei até aqui, estou fazendo e não vejo o resultado. É porque o teu cérebro tem muito mais do mesmo. Quando eu corro as Perfeito. barras, né, nós vamos lá e é como se a energia, através de neurotransmissores, é como se os meus dedinhos, eles criam uma estrutura muito extrafísica. Então a gente vai trabalhando, né, nessa estrutura de o que é o caminho dos burrinhos. A gente altera, mas altera no sentido de quê? É como se então a gente colocasse ali um antivírus, né? Eu penso assim, Imagina um computador, né, Bruno? o nosso cérebro ativo, 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 na loucurada do dia, de fazer, de acontecer, e eu tenho que ser fitness, e eu tenho que meditar, e eu tenho que dar conta dos filhos, e eu tenho que trabalhar, porque eu tenho que ser uma boa empreendedora. Cara, tu tá assustada, entendeu? Tá na loucura do tem que dar conta. Quando você recebe uma sessão, então a gente vai limpando todo o excesso de pensamento, sentimento, emoção, as Emoção. invalidações, né? Que nós Os mulheres a gente auto-julgamentos. acha que não é boa o suficiente, que tem que ser mais boa nisso, né? Então nunca tá bom, é sempre uma autocobrança. E nessa autocobrança, o que a gente esquece, Lid? Do nosso corpo, que é o nosso maior benefício que nós temos, né, para tudo. Que é Então, uma, se a gente na verdade, o nosso corpo, e isso foi uma consciência que eu tive depois
receber barras e entrar nesse mundo, né? Que eu digo nesse mundo, nesse universo, porque ele é um universo diferente, né? Só quem passa, quem corre barras e quem passa por uma sessão sabe das percepções que o corpo começa a falar, né? E a verdade, né, Bruna, é que é inevitável tu correr barras e passar por um processo corporal e o teu corpo não trazer mais presença, né? Ele começa a te dar mais energia e principalmente, eu digo assim, a energia da criação, né? Que todos nós temos, né? A energia. E eu vou falar essa palavra porque o Axis é tão natural nós falar essa energia orgástica que nós somos, que ele ativa, né? Ele traz essa vitalidade, né? E fora que ele aumenta muito mais a nossa percepção e nosso estado de presença. Quando eu digo assim, nossa, meu corpo não tá mais aceitando eu comer tal coisa. Meu corpo não tá me pedindo mais para comer tal coisa. Eu vou dar um exemplo bem simples e que algumas pessoas sabem que eu sou viciada e sempre fui, que é uma coisa da minha cultura, né? Porque eu moro na fronteira, eu sou da fronteira com o Uruguai e 18 anos que eu moro aqui na região metropolitana de Porto Alegre, né? Que eu moro em Charqueadas. Eu amo chimarrão. E chimarrão, para mim, eu tomava pela manhã e final da tarde. Hoje, final da tarde não me faz mais sentido eu tomar chimarrão, sabe? Nem um pouco. E é porque o meu corpo não tá mais requerendo, ele não tá mais tanto. Só que eu sinto muita mais vontade de beber água. E é uma coisa assim, de novo, o corpo falando contigo. O que nós somos compostos? 70% do nosso organismo é água. O que ele está pedindo? Para fluir a energia do meu corpo. E aí a gente entra naquela questão da água, né? A água, ela está fazendo essa comunhão para eliminar o que a gente tem de toxinas, que o próprio organismo não consegue expelir tudo que a gente ingere, para trazer o quê? A autocura, para trazer mais saúde, para trazer mais vitalidade. E aí a pessoa fica mais íntegra, vamos dizer assim, né? Com mais vitalidade, essa é a palavra mesmo, né? Tu ganha mais vida, né? Eu lembro, assim, quando eu iniciei lá em 2019, eu estava todo num processo de trabalho, eu trabalhava numa empresa, então eu estava muito acima do meu peso, tomando diversos medicamentos, né? E até eu fiz uma postagem no meu feed, porque veio uma lembrança do Google Fotos, né? Fiz o meu antes e depois. E então, você começa a ter mais essa consciência diária, porque isso é um exercício. O Axis te traz uma nova possibilidade de viver a vida sem tanto trauma e drama. E quando a gente entra em total presença com os nossos corpos, perguntando para eles o que eles querem, você não fica mais suprimindo as suas emoções com comida, com doce, né? Você passa a optar por coisas mais saudáveis. E assim, o mais legal disso é que a gente pode comer chocolate, sorvete a hora que teu corpo requerer. E tu vai, as calorias, elas não vão acumular no teu corpo, né? De alguma forma, isso é totalmente... a nutrição fica, mas o excesso, ele vai fora. Então, isso é muito libertador. Exatamente. E daí você... Ô, Bruna, essa postagem tua, eu vi ela. Comenta aqui com o pessoal que não te conhece ainda, qual foi a tua maior experiência? Porque quando eu vi o antes e depois, eu fiquei assim, nossa, ela emagreceu quantos quilos? Porque foi chocante, assim, né? O teu rosto mudou, o teu corpo ficou mais slim. Qual foi, assim, não sei se foi peso, né? Porque aí tem coisas diferentes, peso e redução de medidas, e quando a gente trabalha com a questão de corpos, tem uma grande diferença entre uma coisa e outra. E a maioria das pessoas querem um resultado. Eu quero emagrecer, eu quero reduzir medidas.
e é uma das coisas que potencializa, né? Uma coisa tu trabalhava só com procedimentos, e aí depois tu inclui os processos verbais e corporais e une as forças, os resultados potencializam para te trazer o resultado mais rápido, né? E aí o corpo começa a enxugar, né? E às vezes não é na balança, é na tua roupa. Então são redução de medidas, né? Sim, sim. No meu caso, foi todo um conjunto, né? Eu diria que, acima de tudo, escolha. Escolher diferente. Quando eu tomei uma consciência, e eu vou dizer assim, eu olhava para o meu corpo e estava tudo legal, né? Eu não estava me sentindo obesa, né? E é interessante isso. Mas quando você começa a tomar consciência, tu faz escolhas diferentes, né? Então, assim, eu simplesmente comia quando eu tinha fome. Existem muitas essas regras, né? De comer de quantas em quantas horas, gente, não serve para todo mundo. Você não é todo mundo. Tu é um ser infinito e tu tem necessidades diferentes da outra pessoa. Se para outra pessoa comer de 3 em 3 horas vai fazer efeito, beleza. Mas a realidade mesmo, e eu não quero aqui entrar em discussão com nutricionista, com nada disso, cada um no seu trabalho, fluindo do seu jeito. Mas quando você entra em comunhão com o seu corpo, reconhecendo essa máquina aqui, então tudo começa a mudar, mas ela só muda a partir de escolhas. E aí vai gradualmente, né? Porque assim, o que hoje se nós pararmos para pensar, a grande massa da nossa população, ela está acima do peso, ela está obesa. Então, assim, existem níveis muito altos de estresse, raiva, e aí vai, né, ansiedade. Então, O tudo próprio, isso... o próprio cortisol, né, Bruna? O hormônio do estresse é um dos causadores também para a pessoa começar a comer mais, né? E aí começa a inchar e ela começa a suprir aquele falso vazio, porque às vezes ela nem sabe, porque não estar presente com o seu corpo, né? O cortisol é um dos hormônios que também engordam, É. né? Que estimula, né, a te comer mais, na verdade, né? Exato. Então, quando eu entrei nessa consciência, eu já não conseguia mais comer os mesmos alimentos, assim. Eu tinha uma alimentação saudável, eu sempre comi de tudo, assim. O chimarrão foi uma coisa que eu não consigo hoje tomar. Eu adoro o chimarrão, mas todas as ervas que eu compro, nenhuma funciona. O chimarrão não é gostoso. Eu deixei de tomar, né? Tanto que se eu tomar, se eu forçar a tomar, porque a minha mente quer parar no pôr do sol e tomar o chimarrão, eu vou ter azia, porque não funciona mais para mim, né? Embora a minha mente goste. E o que muda, né, Lid? A nossa mente, ela vai sempre, ela é programada para estar sempre no looping e na repetição das coisas, né? Ela vai querer consumir o mínimo de energia, né? Então, ela não gosta de coisas diferentes. Mas quando tu começa, então existe assim, não existe a mente, mas tem uma informação no seu corpo, né? E o Axis ensina isso, as barras de Axis, quando tu faz um curso de barras de Axis, tu aprende tudo isso, a estar em comunhão com o seu corpo, a reconhecer a energia dele, né? O que ele está requerendo para esse momento. Então, por isso que eu digo que o meu maior movimento foi escolher. Eu escolhi olhar uma nova possibilidade na minha vida. Eu escolhi deixar de estar numa posição onde eu não estava mais contente com várias situações e passei a olhar o que estava me incomodando de verdade. Então, quando a pessoa vem reclamar, desejo emagrecer, a pessoa faz 1.000 dietas e ela não emagrece, mas ela não olhou para as suas emoções. E às vezes, as barras, Lid, tu aplica, né? Tu sabe, as pessoas não precisam falar. E a nossa população tem tanta dificuldade em falar suas emoções, ainda mais hoje nesse mundo digital, não é mesmo? Então, quando você vai correr umas barras, esteja disposto a correr as barras. Você não precisa falar. Porque eu vou perguntar para o seu corpo e ele é um baita do fofoqueiro, ele vai me dizer tudo.
Bruna, perfeito. Vou pegar esse gancho aqui. É muito incrível, né? Porque quando a pessoa quer fazer barras, eu sempre gero uma curiosidade. Que trouxe você a fazer barras, né? Que trouxe você até aqui? Ah, me falaram que isso, né? Porque as pessoas imaginam alguma coisa. Ah, mas eu não sinto isso, eu sinto aquilo. Por quê? Somos seres únicos e cada pessoa vai sentir de uma maneira diferente. E aí que tá a mágica, porque a pessoa, se ela não quer falar, porque tem pessoas, me indicaram para mim vir aqui, eu vim fazer. Ok. Então vamos perguntar pro corpinho, o corpinho vai dizer tudo para nós. Bruna, para mim foi mágico, que eu digo assim, foi uma experiência e está sendo cada vez mais, eu digo experiência de expansão mesmo, de trazer essa presença, sabe? Eu não sabia fazer perguntas. Para mim foi meu maior desafio, não foi correr barras. Para mim o maior desafio foi eu escutar o meu corpo. Porque eu sempre fui uma pessoa proativa, né? Tem que fazer, eu tem que fazer, tem que. Não tem que nada. Tu tem que ver o que, que vai funcionar para ti, o que está funcionando para tua vida. E é justamente isso, assim, quando tu entra num padrão, né? A gente é seres condicionados, né? Vamos falar assim, comportamentos, estilo de vida, às vezes por trazer coisas de família, e aí, mas eu não quero mais isso. Por que eu não quero mais isso? Eu não estou sentindo mais vontade de comer isso. Mas eu não era mais assim. Barras funcionando no corpinho e eu demorando para escutar ele, né? Porque eu não queria escutar. Eu não queria escutar o que o corpo estava dizendo. Só que eu comecei a fazer aquela coisa ilógica, né? De fazer pergunta, porque para mim era falar com o corpo. O que é isso o corpo vai falar? Hoje eu fico assim, meu Deus, eu estou recebendo respostas em tudo, né? E é justamente isso, estar na presença de tu começa a fazer a ferramenta das perguntas, é inevitável o corpo não responder, porque ele sempre vai dar uma resposta. E aí entra uma coisa que eu quero complementar sobre isso. Quando a pessoa tem dores no corpo, né? A pessoa chega para fazer mocha-bustão, ela chega para fazer acupuntura, tu faz o needling, né? Massagem terapêutica, e aí aquela dor tá ali recorrente. O que é aquela dor? Sim, tem de movimentos repetitivos, tem às vezes da pessoa trabalhar somente numa posição, né? Trabalha sempre no mesmo ambiente, e sempre ou sentada ou muito tempo de pé, vai ter dores. Só que aí está interligado com as emoções. E aí, quando tu começa a trabalhar as emoções, os julgamentos e outros julgamentos, aí que começa, eu digo a mágica, né? Porque a transformação vai acontecer, né? Exato. Então, E Bruno, não, vai por lá. favor. Vai lá. Eu já falei. Não, em relação a isso, né? Em relação a, eu trabalho muito com a massoterapia clínica, né? Que é reconhecer o que está acontecendo no corpo, por que está aquelas dores, então a gente trata. Tem todo um processo de reconhecer o grupo muscular, enfim. Existe a dor que está ali, física, pela repetição, enfim, exatamente como tu falou. Mas, na realidade que nós vivemos, nós criamos tudo. Então, muitas Perfeito. vezes, as nossas emoções, por muita tensão, a rigidez, a inflexibilidade, a raiva, sim, as pessoas sentem. E é uma coisa que as pessoas têm que desmistificar, né? Todo mundo sente tudo. Nós não estamos aqui para vender as boazinhas, de tudo é uau. Não. Quando a gente reconhece os nossos sentimentos, nós sabemos lidar com eles e o que fazer com eles. E não ignorar que a gente não tem. Então, se eu reconheço o que eu tenho, eu posso olhar para aquilo e posso me autoconhecer. Que esse é um processo, e que é um processo que dói, né? Dói muito, mas é muito bom, porque tu ganha muito mais de ti. E eu acho muito interessante, assim, desde que comecei a lidar com muito mais energias, né? Hoje eu tenho uns 20 cursos só de processos corporais. Né? Então, cada energia é destinada para um tipo de situação. E hoje, às vezes, eu nem uso a energia. E aquele corpo está ali,
está com uma dor e eu sempre vou respeitar muito a vontade do meu cliente. Se ele não desejar receber energias, eu não vou acionar. Mas ele vai receber de alguma forma, mas eu não vou acionar. Mas eu sei que ele recebe, né? E então eu respeito muito isso. Se a pessoa não desejar, enfim, eu vou sempre muito nessa questão, né, da ética mesmo, da empatia com ele no que ele deseja receber. Só que daí a pessoa vem e diz, eu tô com uma dor muito forte no meu pescoço. E eu não sei, não passa, enfim. Então a gente vai fazendo, tá, mas o que você fez, né? Faz todo o protocolo ali. Moral da história, eu disse, olha, vamos trabalhar teu abdômen hoje. E daí a pessoa, abdômen, mas o que me dói é o pescoço. Trabalhar o abdômen, né? Então, eu trabalhei todo o abdômen, fiz toda uma soltura ali né, dos quadrantes dos músculos. Quando eu terminei a liberação do abdômen, a nuca dele não estava doendo mais. Né? Então, entenda que o corpo, ele se comunica. Né? Não existe uma coisa. Exatamente. Não existe. Exatamente. Então, É tudo interligado, né? Exatamente. O Jefferson, muito obrigada, falou a live muito boa. Obrigada, que bom que vocês estão gostando. Agora essa frase aí é da paciente tua, eu acho, Bruna. olha, eu perdi um monte de conversa, gente. Desculpa. Upline? Eu mesmo, como enfermeira que só vi o processo doença, entender isso foi um marco na minha saúde. A Bru foi responsável. Uau! Uau, que Uau, incrível! gratidão, Upline. Gratidão por Foi um processo compartilhar aí bem. conosco. Exato, gratidão. Bruna, outra coisa que é muito interessante sobre isso que a gente está falando, né, e vamos trazer a presença do corpo, é quanto o corpo pode nos engajar com o nosso dia a dia, com o nosso trabalho, com nossa saúde, com nossa vitalidade, que já falamos, né, porque a gente falou de barras com processos corporais, justamente para trazer essa consciência do nosso corpo, né? E até como tu comentou, né? Gostaria que tu compartilhasse depois aqui sobre o estudo, né? Dos benefícios das barras de Axis na vida das pessoas, né? Então, é um exercício que eu faço diariamente de acordar e me engajar com o corpo. Literalmente, eu sou casada, né? E aí às vezes tem relacionamentos que não se dão bom dia, né? Não acordam porque dormiu junto, não precisa dar bom dia. E quando foi para conversar com o corpo, tu dá bom dia pro teu corpo, tu sinaliza que tu tá engajada com ele, corpo, que contribuição eu posso ser, né, contigo. Para mim, eu fiquei assim, ó, fiquei cri quando me disseram isso, né? Aí, agora eu digo assim, gente do céu, é só tu parar, ter aquele momento de presença plena e o teu corpo vai dizer assim, é isso que eu quero, é isso que eu não quero. E quanto que fica muito mais leve, com muito mais facilidade o teu dia a dia, né, Bruna? E eu lembro que eu tinha muito picos também, é uma experiência que eu quero compartilhar aqui com todos, que isso foi vem sendo cada vez mais transformador assim, no meu dia a dia, é os picos que eu tinha de sono. Eu tinha uns picos de cansaço. Hoje, é raramente que eu precisa, principalmente depois do almoço, né, que dá aqueles picos. Eu almoço e a vida continua como se eu recém estivesse acordando. Não tem aqueles picos, justamente por sentir essa energia do corpo sempre fluida, né, sempre fluindo. E claro que tu passa a trazer outras consciências também, né? Que tu fica muito tempo numa posição só, o corpo requer movimentos e que antes a gente não trazia essa presença, essa consciência corporal que vai te trazendo diariamente, né, Bruna? Não sei se tu tem como compartilhar alguma coisa de experiência tua. Sim, falando bem nisso que tu falou, né? Estar consciente é uma habilidade de tu estar mais presente no teu dia a dia. E aí você não leva em consideração os julgamentos. Então, quando tu está mais consciente, você não tem esse ciclo de queda de energia durante o dia. Porque tu não está julgando o que está acontecendo ou aberta para receber todas as informações à sua volta. Você está presente no que está fazendo. Por exemplo, o que é o estar presente, né, pessoal?
eu estou conectada com a Lidiane nessa live hoje, nesse momento. E eu estou na minha total presença. Eu não estou pensando que eu tenho que estar no workshop mais tarde e que amanhã, né? Ou que eu não fiz ontem. Não, eu estou presente. Então, como seria, né, se você praticasse um dia ou amanhã, né? Faça esse exercício amanhã. De tudo que tu for fazer, procura estar na tua presença daqui. Tá tomando água? Eu vou tomar a água, eu vou sentir a água na minha boca e eu vou estar engolindo aquela água. É meio papo assim, gente sequelada. Não, nós estamos perdendo muita energia, né? O Axis ensina isso, né? É essa consciência que nós desejamos trazer de volta para o indivíduo, para que a gente possa nutrir melhor os nossos corpos e a nossa mente. E assim, quando nós estamos com essa presença, o Axis fala que 98% dos pensamentos, sentimentos, emoções que tu pensa não são teus. E se eu não estiver presente com o meu corpo, reconhecendo, putz, acordei de manhã, fui lá, fiz a minha meditaçãozinha, né? Fiz meus processinhos corporais, e daí eu saí na rua e comecei a sentir raiva do nada. E aí, quando tu estás presente, opa, só um pouquinho, essa raiva não é minha, já vou devolver. Então, isso é uma das técnicas, eu estou dando spoiler, né? Então, devolve, reconhece a energia. E o reconhecer a energia é um trabalho constante de tu estar presente contigo. E se não tá legal, se aquele sentimento que tu estava bem há 10 minutos atrás, e aí tu trouxe uma energia que te deixou denso, te deixou com sono. Pergunta pro corpo, isso aqui é meu? Isso aqui são as ferramentas de Axis, tá? Então, todas as vezes, todos os dias, a gente usa essas ferramentas. Se tu não usa as ferramentas, a gente é só um aplicador de técnica, né? Então, quando a gente usa as ferramentas, é um passo para se reconhecer mais. E por isso, Lídia, tu não tem mais esse sono, porque não tá honrando as energias do outro. Você tá na sua energia, tá na presença, né? Perfeito. Exatamente, e é uma coisa que a gente conversou, né, sobre isso, né, Bruna? Ser a ferramenta, né? Porque a fórmula, e justamente a gente falou, não existe fórmula de bolo, não existe a fórmula que é receita de bolo, né? Existe aquela que funciona para ti. E o teu corpo vai te pedindo todo dia o que ele vai querer, né? E Bruna, nosso tempo tá tão fluido que a gente tá aí com 40 minutos de live e eu acho que ficaria interessante para não finalizar assim sem um conteúdo, trazer um exercício, né, que tu tinha proposto, ver se o povo quer aceita e receber umas facilitações. Eu só vou dar se vocês quiserem receber. Se vocês receberem, né? Que a gente daí 40 minutos de live, se o pessoal quiser receber algumas facilitações aqui, né, para saber a presença do corpo, para estar presente, a Bruna te dispõe. E aí, Bruna, se tu quiser compartilhar os benefícios também do estudo que fizeram sobre barra de arte, seria interessante também agregar, né? Sim, existe um estudo científico, né? Doutor Faninha, não sei pronunciar, gente, é tudo em inglês, né? E eu não sou tão boa em inglês, pode pôr. E ele fez um estudo aonde ele acompanhou, né, a aplicação das barras. E nessa aplicação ele viu os estímulos cerebrais, né? Então, então ele fez o antes e depois. Eu vou publicar em seguida no meu feed sobre isso. E é muito interessante, porque quando você corre as barras, você atinge um estado muito elevado de consciência, né? Então, é um processo onde você recebe muita energia. Eu não me lembro, mas acho que é 8 horas
é como se tu recebesse, é como se tu fizesse 8 horas de meditação, da forma como o teu corpo Uau! recebe essa energia. Então, quando a gente faz isso, é na aplicação das barras, dos 32 pontos que nós vamos ativando. E eu tenho notado, assim, dentro dos meus clientes, onde eles têm muitos problemas de saúde, dores, né, contínuas, que as barras têm auxiliado por isso, né, nas dores. Bruna, um dos efeitos assim que eu senti desde a primeira vez que eu comecei a aplicar assim foi a diminuição da ansiedade, né? E proporcionar um Sim. sono mais reparador, né? Isso é uma coisa que é, eu vou dizer que 90% das pessoas que correm barra sentem, né? Porque traz essa sensação de paz, né? Ele E promove um relaxamento profundo, né? E estimula também o bem-estar, né? Saúde, né? então, Restaurar, né, o assim, organismo. até para pessoas com síndrome autismo, autistas, toque, TDAH, ansiedade, depressão, aumento da libido, aumenta a autoestima, você passa a se reconhecer melhor, justamente porque você começa a estar mais presente, mais consciente, né? Estar Perfeito. consciente, né, aquilo que você inclui tudo e não julga nada. E esse é um processo também diário. E vários feedbacks sobre a questão de libido, né? Então, assim, é como se tu recebesse uma carga energética do ser infinito que realmente tu é e tu esqueceu de ser. Né? A gente entra em tanto julgamento, tantas coisas pesadas, autocobranças, que vão te incapacitando. E quando tu começa a receber as barras e tu te promove para o teu corpo uma nova realidade, tu passa a se perceber mais. Então, o teu sono realmente melhora as questões para estudo, tu tem mais foco, mais atenção. É como se alguém te tirasse do lugar, tu tá todo quebrado, todo desfurado, e te colocasse num eixo. Ó, esse aqui é o teu eixo. Agora vai, né? Então, a cada sessão, eu sempre digo assim, vocês me perguntam, quantas sessões, Bruna? O teu corpo sabe, mas faça, a princípio, 3 sessões, para que você sinta os efeitos e possa perceber realmente. Tem pessoas que são mais sensíveis, recebem a primeira e já sente infinitos benefícios. E outras pessoas requerem que tu tenha mais sessões para receber. Então, vai de cada coisa. E Perfeito. então, Lid, esse pessoal, vamos dizer sim aí, para você receber umas facilitações. Pessoal que está aqui, essas diversas pessoas que estão aqui, estão dispostos a receber alguns processos verbais para estar mais consciente com o seu corpo? Diga aí, sim ou não? Aí nós vamos fazer aqui, a Bruna vai trazer uma contribuição Então, que eu nem sei que ela vai trazer, surpresa. Adoro. então, Lid, eu vou convidar o pessoal, eu vou te convidar também para que possa baixar todas as barreiras, né? Vai respirando aí, conectando com o teu corpo, baixando as barreiras, baixando as barreiras, baixando as barreiras. Para quem não sabe, baixar as barreiras é como se você tirasse o muro de proteção que você tem à sua frente para não reconhecer quem você é, para não perceber, para não receber. Né? Nós temos algumas dificuldades no receber, por mais que a gente ache que não. Então, quando a gente faz esses processos, é para te trazer mais consciência. E o que eu vou fazer aqui são perguntas, são processos verbais que a gente chama no Axis. E eu vou pedir, então, quando eu fizer a pergunta, se você sentir no seu coração, você diga sim. E eu vou fazer um enunciado aclarador em silêncio para mim e vou mandar para vocês aí essa energia. E esses enunciados, né, vão trabalhar é, trocando a informação, né? Tirando a negativa para que você olhe para o positivo de você. Não tem lavagem cerebral, gente, é só mais consciência.
Então, estejam dispostos, baixem suas barreiras. Eu vou falar rapidinho, porque o nosso tempo já está curto, né? Então, baixe essas barreiras, baixe essas barreiras, baixe essas barreiras. Quantos pontos de vista você tem sobre seu corpo? Tudo que isso é, representa e traz à tona. Vamos agora destruir, descriar vezes 1 deusilhão de vezes, por favor? Sim? Que energia, espaço, consciência, escolha, você e seu corpo podem ser para ser mais a total leveza, sem forma e sem estrutura. Tudo que isso é, representa e traz à tona. Vamos agora destruir, descriar? Sim? Em todos os lugares que você se desconectou do seu corpo para não escutar o que ele te diz, vamos agora destruir, descriar? Sim? Todos os lugares que você evita tomar uma decisão que vai mudar toda a sua rotina diária para escutar o seu corpo. Vamos agora destruir, descriar? Sim? Em todos os lugares, vidas, dimensões e realidades aonde você se mantém preso dentro de uma caixa para aceitar tudo que é, tudo que te dizem, e você não se manifestar, não saber dizer um sim, não saber dizer um não, e te fazer de menos, e te invalidar. Tudo que isso é, representa e traz à tona. Vamos agora destruir criáveis 1 deusilhão de vezes, por favor. Sim, respira fundo. Percebe o seu corpo. Me diz se vocês Tá ficaram leve. com algum peso. Tá leve, Lid? Se o pessoal que está aqui se recebeu, gostaria de saber se você tem algum tipo de peso no corpo, se está mais leve, se sente que está mais espaço, só para eu saber como é que vocês estão. Então a gente faz um outro processinho. Acho que esse povo está bem. É isso aí, Bruna. Bruna, então, tô chegando ao nosso fim aí. Eu quero agradecer muito a tua presença, muito obrigada pela contribuição, muito obrigada por compartilhar a tua história, muito obrigada por trazer, né, experiências e vidas reais aqui, né? Estamos falando em vida real, né? Não estamos que as transformações são essas, né, Bruna? Quando tu é a transformação, começa a transformar o teu mundo, né? E às vezes a gente está pensando tanto no mundo lá fora e realmente a gente está transformando o nosso mundo, né? Começando pelo nosso corpinho e o mundo que a gente, as pessoas que estão circulando à nossa volta, né? E eu gostaria que tu compartilhasse aí, falasse um pouco do teu trabalho para o povo conhecer. Como eu digo, né, a Bruna é uma potência, né, no trabalho dela. Graças a Deus. E Nós somos. gostaria, nós somos, me reconheço também. Então, fala aí pro povo quem é a Bruna Silvana. Bom, eu estou sendo, né, hoje, nesse momento. Então, eu trabalho com terapias integrativas, né? Daí a gente vai discorrer de muitas, mas meu foco hoje, então, é a busca do autoconhecimento constante, é apoiar mulheres, né, a se reconhecer, a acessar o seu portal de consciência. E quando a gente ganha essa consciência de que somos, nada nos para, você se torna imparável. E eu acredito muito nisso. Eu trabalho todos os dias para eu me tornar essa pessoa que eu desejo ser, né? E dentro disso, né, Lid, sou facilitadora, então, de barras de Axis. Muito em breve, facilitadora de facelift energético. São todos os processos do Axis Consciousness, né? Trabalho, então, com mais de 20 energias do Axis, ou energias corporais. E também trabalho com o Reiki, né? Sou mestre Reiki, dou cursos. E
Massoterapeuta, porque eu amo de paixão cuidar dos corpos, ter esse olhar clínico, né, e reconhecer e honrar esses corpos, né, e trazer uma qualidade de vida melhor. E é isso, né? Então, É eu estou à isso. disposição. Muito Amei obrigada estar pela aqui contigo. contribuição. Eu também Eu que espero agradeço. compartilhar em outros momentos contigo. Temos muito assunto aqui para compartilhar, né? Uau, muito E assunto. então, gratidão, Bruna, mais uma vez. Grata, Lid, tudo de bom para ti. Amei estar aqui contigo. Sejamos cada dia mais a contribuição que cada um que chegue para nós, né? A gente tem esse atendimento individualizado, vamos dizer assim, né? Então, que cada dia mais a gente possa contribuir, expandir juntas, né? Expandir no nosso trabalho e levar essa expansão, essa conexão e essa presença para mais pessoas, porque é possível, não é mágica, né? É apenas uma escolha. Se você escolher, tudo pode mudar o tempo todo. Se você escolher, os resultados vão te mostrar e as transformações também, né? É o que eu digo assim, quanto mais tu tiver presente contigo e estar disposta a receber, aí que começa o caminho. Aí é um caminho Exato. que traz autocura e é o que eu digo, né? Eu gosto de falar sempre do alinhamento de corpo, mente e espírito, né? Porque eles andam sempre interligados. Eu trouxe muito presença sobre a questão do músculo muscular, né? Eu digo que a minha vida ela não é só uma coisa, ela é um conjunto de coisas. Não tem Então como, é né? por aí. Sim. Então tá, E Bruna, assim, muito obrigada. eu que agradeço, eu agradeço assim, cada um que se conectou com a gente, se conectou com essa energia, né? E que fiquem bem, né? E com mais consciência a partir desse dia, tá? Gratidão por cada um aqui. E mais uma vez, gratidão, Lid, pelo convite. Até a Tchau, próxima. tchau.